quando você faz uma investigação jornalística, entrar em contato com o investigado e fazer as perguntas necessárias não é uma coisa trivial. Não é. Ao mesmo tempo, é indispensável. É verdade. Só que nem todo mundo colabora com o repórter nessas horas. Quase ninguém. Essa era a minha situação, faltando uma semana para a estreia desse podcast. Ih, rapaz. Eu vinha tentando entrevistar o Jorge Vacite Neto, advogado do pastor Silas Malafaia, há um mês. E não tinha qualquer sinal de que viria uma resposta. Eu fiquei um tempão ligando pro escritório dele, mas só fui atendido no dia 2 de abril. Falei com a secretária do Dr. Vacite. Tarde, Oi, boa tarde. Quem fala? é Rose? Por coincidência, o nome dela é Rose. Assim como a funcionária do Malafaia que recebeu a Juliana, minha colega aqui no ICL, na sede das empresas dele em novembro de 2024. Oi, Rose. Meu nome é Igor Mello. Eu sou repórter aqui do canal ICL Notícias. Tudo bom? Oi, Igor. De qual canal que você fala, Igor? Qual é, Leque? Depois de finalmente conseguir explicar onde eu trabalhava, eu fui direto ao assunto. É o seguinte, a gente está fazendo uma reportagem, um perfil do pastor Silas Malafaia, Aham. e a gente vai abordar alguns processos judiciais, algumas coisas que aconteceram ao longo da trajetória dele. Aham. Eu queria saber se eu consigo marcar uma entrevista com o Dr. Vacite, porque ele atua em todos esses processos, né? Logo depois disso, a ligação ficou muda e entrou uma musiquinha de espera. Aí eu pensei, a Rose vai desligar na minha cara. Alô? Foi quase 1 minuto de suspense, mas ela voltou a falar comigo. E não tinha boas notícias. Igor, não tô conseguindo falar com o Dr. Jorge. Me faz o seguinte, deixa o seu contato, por favor. Claro. Se eu tenho como anotar? Passaram dias, semanas e nada da Rose ou do próprio Dr. Vacite retornarem o meu contato. Eu já tinha quase me conformado que não ia mesmo rolar, mas estava incomodado. Afinal de contas, eu não queria apresentar esse podcast sem que o Malafaia respondesse sobre os principais pontos que a gente apresentou aqui. Sobre o dinheiro que ele recebe da igreja, o jatinho, os carros importados que ele usa, mas que estão em nome da Associação Vitória em Cristo, esse tipo de coisa. A Juliana já tinha até feito algumas dessas perguntas pro Malafaia. Mas assim, de algum jeito aqui ali na imprensa a gente sabe que o senhor tem um jatinho. Eu não tenho jato, quem tem jato é a associação, não tenho jato nenhum. Não tem jato em meu nome. Não tenho nada em meu nome. Só que eu descobri várias coisas depois da entrevista e também queria perguntar mais uma vez sobre o jato e outras histórias que a gente está tratando aqui. O meu prazo estava acabando. Então, no dia 30 de abril, eu liguei mais uma vez pro escritório do advogado. Era tudo ou nada. Quem fala? É Rose? Oi, Rose. Aqui quem tá falando é o Igor Mello. Eu sou repórter aqui do ICL Notícias. Tudo bem? Oi, Igor, tudo bem? Falei com você tem umas 2 semanas. Não sei se você lembra. Eu lembro sim. Com o meu prazo mais do que estourado, eu tinha que dar um jeito de conseguir uma resposta. Então eu resolvi pressionar. É que eu não tive nenhum retorno sobre o pedido de entrevista com o Dr. Vacite. Sei que o Dr. Jorge ele tá viajando, Igor. Talvez seja por isso que ele não teve oportunidade de te retornar. Com certeza. E eu gastei saliva tentando explicar que ia publicar a reportagem na semana seguinte e insisti para que ela me passasse qualquer contato do advogado, até mesmo um e-mail. Atitudes drásticas. Pelo menos eu podia encaminhar as perguntas e ver se tinha alguma resposta. Mas nem isso estava rolando. Desculpa, mas eu não tenho autorização em passar nenhum tipo de contato do Dr. Jorge. Me causou uma profunda decepção. Eu desliguei o telefone certo de que não ia ter resposta nenhuma. Tava no meio do feriadão, o advogado tava viajando. Qual era a chance de vir algum retorno? É meio difícil, mas eu consegui. Mas quando eu menos esperava, o meu telefone tocou novamente ainda naquele dia. Eu reconheci o número. Era a Rose. Então, eu consegui falar com ele, tá? E ele autorizou eu passar o seu contato. Aliás, o contato dele pra você. Alegria. Então eu procurei o Dr. Vacite no dia 5 de maio, logo a segunda-feira depois do feriadão do Dia do Trabalhador. Ele finalmente me respondeu e pediu que eu enviasse as perguntas por escrito. Inicialmente ele se comprometeu a responder, mas depois ele fez uma ressalva em uma mensagem no WhatsApp. Só antes mesmo que você me envie suas perguntas, gostaria de vincular a autorização da publicação das minhas respostas a que você também faça perguntas diretamente ao pastor Silas Malafaia, ok? Tudo bem. Bom, pra mim não tinha problema nenhum em entrevistar o Malafaia, então eu concordei e mandei uma mensagem pro WhatsApp do pastor. Me apresentei, expliquei que estava fechando esse material e ele logo topou responder as minhas perguntas, mas pediu um prazo maior. Pode mandar por aqui, eu respondo amanhã. Porque hoje, amigo, todo primeira segunda-feira do mês eu tenho reunião o dia inteiro com pastores, sabe, da minha igreja no Brasil, e de noite eu tenho uma reunião geral com eles.
Então, eu posso responder amanhã. Pode mandar as perguntas aqui pelo Zap. Manda aqui, sem problema nenhum. Eu fiz um questionário e mandei para ele. Ao todo, foram 11 perguntas abordando os principais pontos da investigação que deu origem a esse podcast. Perguntei sobre a renda dele, a contradição em torno do patrimônio, o dinheiro recebido da igreja, o processo da VEC, a Operação Timóteo, tudo isso que você ouviu aqui. Eu pedi para ele me responder até a quarta-feira. Mas depois que o Malafaia viu as perguntas, o tom dele mudou. Ele abandonou a gentileza e já retrucou assim. Eu vou te responder. Agora, eu tô dando gargalhada aqui que eu vou deitar e rolar. Porque é tanta safadeza de mentira e de manipulação de informação, meu amigo, que eu já tô rindo aqui. Amanhã eu te respondo, não é quarta não. É amanhã. Rapaz, o que tem de mentira aqui, eu tenho que rir. Eu quero saber de onde vocês tiraram isso, cara. Quem deu essa informação? Você ouviu a mudança, né? Pode mandar as perguntas aqui pelo Zap. Manda aqui, sem problema nenhum. Ele prometeu me responder só na terça-feira, dia 6 de maio. Mas pelo jeito ele não aguentou se segurar. Poucos minutos depois dessa resposta, o meu celular começou a apitar. Eram mensagens dele. 1, 2, 3, 5, 10... Foram 19 áudios no total. Galvão, diga latino. Sentiu! Sim, o Malafaia sentiu mesmo. Os áudios dele deixaram isso muito claro. E agora você vai ouvir detalhes do que o pastor me disse. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias, e nesse episódio bônus eu vou te mostrar a reação do pastor Silas Malafaia à investigação que eu fiz e a repercussão dessa série. Mas também vou aproveitar para contar mais uma história esquisita. Tem tiroteio, nome subindo de investigação, carrão importado e mais um bem registrado em nome da igreja. Esse é o podcast investigativo No Alvo, um original do ICL. E essa é a nossa primeira temporada, Império Malafaia. Episódio 5. Fala que eu te escuto. Poucos minutos depois que eu enviei a lista de perguntas, o Malafaia foi me respondendo ponto a ponto. A impressão que eu fiquei foi que a cada pergunta que ele lia, vinha um acesso de raiva e ele apertava o botão de gravar áudio no WhatsApp. Ao todo, os áudios que ele mandou pra mim somam mais de meia hora. Misericórdia! Eu vou te poupar de ouvir isso tudo e vou mostrar apenas os trechos principais. Graças a Deus. O filé mignon dessa história toda. Mas se por acaso você quiser ouvir tudo na íntegra, Não. é só entrar no nosso site, iclnoticias.com.br. Bacana. E vamos continuar. Bom, o Malafaia obviamente não respondia as perguntas que eu fiz de modo objetivo, e já começou apelando, dizendo que a minha investigação era coisa da esquerda. Eu gosto, como a esquerda, eu não sabia que eu tinha tanta relevância para a esquerda fazer isso aí. Eu tenho que rir, meu amigo. Com todo o respeito, eu tenho que dar gargalhada. Mas deixa amanhã eu te dou as respostas. E aqui vai uma rápida aula de carioquês, vindo de alguém que tem lugar de fala, como você pode perceber pelo meu sotaque. Um carioca só usa a expressão com todo respeito quando ele tá prestes a te desrespeitar. Isso é tipo o famoso vai tomar no c... com todo respeito. E demorou só alguns minutos pro Malafaia começar a fazer isso comigo. Apesar de ter dito que só ia responder no dia seguinte, o pastor não se aguentou e começou a me bombardear com áudios 6 minutos depois. Eu tenho, na época disso aí, mais de 100 mil parceiros que contribuíam com o meu ministério. Você me perguntar quem é que mandou uma oferta para o meu ministério... Você vai perceber que o Malafaia cometeu muitos atos falhos ao longo desses áudios que você vai ouvir nesse episódio. Os 2 primeiros estão aqui. Depois da publicação do primeiro capítulo desse podcast, o Malafaia subiu nas tamancas para reclamar que eu chamei ele de dono de igreja. Mas ele fala que os parceiros eram do ministério dele. Curioso, não? Com certeza. Nesse áudio que você ouviu, ele estava falando das doações do advogado Jader Pazinato, um dos pivôs da Operação Timóteo. Naquele caso, o Malafaia foi investigado por uma doação de 100 mil reais. E eu ainda descobri que essa nem foi a única. Tinha mais uma doação de 20 mil reais para a Associação Vitória em Cristo. Essa história tá completa no episódio 3. Agora, vim me questionar porque eu falei que recebi só 100 mil, eu recebi. Eu não falei que a igreja ou que a associação, eu sei lá, tem milhares de pessoas que contribuíram, eu vou saber quem é que contribuiu com a associação. Afinal de contas,
como o Malafaia vai saber quem doa dinheiro para a associação que ele próprio controla, não é mesmo? Nesse áudio, o Malafaia estava falando sobre as doações recebidas pela VEC e acabou revelando outra coisa muito importante. Desde que foi alvo da autuação da Receita Federal, o pastor sempre sustentou que a entidade era mantida com pequenos valores doados por boleto, lembra? Ele até repetiu isso na entrevista para Juliana, como você ouviu no episódio 2. E ainda mais a minha entidade. Sabe como é que a gente recebia oferta? Boleto bancário. Na época, a força era boleto. Só que em cima do que eu perguntei, ele mudou a história e acabou admitindo pela primeira vez que recolhia doações em dinheiro vivo. Só para deixar bem claro, a grande parte de contribuições para a VEC tem CPF ou CNPJ feitas através de boleto. Poucos depósitos em dinheiro que foram feitos, porque eu viajo para lá e para cá, aí me dão oferta para a associação que eu entreguei para depositar ou na igreja, que não dá nem para comparar com a arrecadação que vem através de boletos ou de contas bancárias. Imagina essa cena. O Malafaia viajando por aí no jatinho com pacotes de dinheiro vivo. Mas ainda na história das doações suspeitas para a VEC, o Malafaia veio responder sobre aquela ajuda que ele mesmo disse que pediu para o advogado Willer Tomás, para escapar da Operação Timóteo, lembra? Ele não ajudou em nada, Wilder. Eu conheci ele, porque sabia que ele era um advogado influente, acabou não ajudando em nada. E outra, para acabar com qualquer falácia, o processo saiu da vara de Brasília e subiu para o STJ. Então, conversa de delator de JBS, isso tudo é papo. Só que você mesmo ouviu da boca do próprio Malafaia a confissão de que ele pediu sim ajuda para o Willer Tomás. Eu vou relembrar aqui para você o que ele disse. Aí eu conheço o Willer, esse advogado, há algum tempo, antes do meu caso. Ele é um advogado grande, forte em Brasília, como é o meu advogado aqui no Rio Vacite. Eu falei, Willer, me ajude, isso é uma safadeza. Isso é que eu pedi a ele, porque é um cara de influência. Mas ninguém despachou nada a meu favor. Tá tudo aí parado. E só depois disso tudo é que o Malafaia finalmente respondeu pra mim sobre os bens de luxo registrados em nome da igreja e da associação. Tô falando do jatinho e do Jeep Commander que ele dirigia pelas ruas do Rio. Ô amigo, essa é uma pergunta sua que eu fico até com vergonha, mas vou ter que responder. Por que eu não registrei o avião em meu nome? Por que eu não registrei um Jeep Commander em meu nome? Porque não são meus. O que é meu está registrado em meu nome. O avião vale, hoje, $800 mil. 1985, um avião velhinho, que custou $1.400.000. Estou dando toda a dica para você. Aliás, o Malafaia definiu o jatinho executivo dele como um avião velhinho. Só que ninguém troca de avião de 2 em 2 anos como se fosse um carro popular. Esses $1.400.000 que o pastor pagou hoje são o equivalente a quase R$8 milhões. Nos áudios ainda tem outro detalhe importante sobre o uso do avião. O próprio Malafaia deixou escapar que é a VEC quem paga até o treinamento dos pilotos. Segundo ele, essa foi outra irregularidade apontada pela Receita Federal, embora isso não esteja na decisão do CARF que eu tive acesso. Porque eu paguei curso de piloto do avião da associação, todo ano tem que fazer, todo ano tem que ir para simulador e é no exterior. Porque eu paguei curso para uma garota, tudo bandidagem. Tá aí outro ato falho. Quem paga é o Malafaia, na primeira pessoa. Mas o avião é da associação e não dele? Assim fica difícil, né, pastor? Difícil de explicar, né? O mesmo vale pro Jeep Commander de uso pessoal dele, que foi registrado em nome da igreja. Olha o áudio que o Malafaia mandou logo em seguida. O avião está em nome da Associação Vitória em Cristo e o carro está em nome da igreja. Me diz qual é o pecado e qual é o erro. Que negócio é esse de riqueza? Agora vem outro ponto que deixou o Malafaia especialmente irritado. Ele não se aguentou com o fato da renda dele, inclusive o dinheiro que ele recebe da igreja, via público. Menos ainda com o fato de expormos a contradição entre a renda milionária que ele declarou ano após ano com um patrimônio que não aumentou um centavo no mesmo período. E outra, que conversa é essa que eu disse em 2016 da minha renda da Polícia Federal? A renda é sigilo, irmãozão. Só quem pode quebrar sigilo é um juiz. Que papo é esse? Que história é essa? Eu passei 7 anos, amigo, como pastor da minha igreja. Eu fiz um propósito de não receber salário durante 7 anos. Eu não achei nenhum vídeo do Malafaia falando sobre esse propósito de ficar 7 anos sem receber salário. E o pastor também não apresentou nenhuma prova disso. Longe de mim duvidar da palavra dele. Mas é curioso que esse propósito acabou em 2018,
justamente quando a editora Central Gospel já estava à beira da falência e não tinha mais como distribuir lucros para o dono. Só aí o Malafaia passa a declarar o salário da igreja, de quase R$1 milhão por ano. Ele voltou a falar da renda em outro áudio logo depois. Eu tô vendo aqui, tô repassando aqui, que papo é esse que eu declarei renda milionária? Rapaz, tô repetindo pra você, se tem uma das coisas mais seguras é o sigilo bancário. Só quem quebra isso é juiz. Que papo é esse de minha renda milionária? Não faz isso não, cara. Faz essa história não. A minha renda não interessa pra ninguém, eu não devo satisfação a ninguém da minha renda. Como você já sabe, as declarações de imposto de renda do Malafaia foram disponibilizadas por ele mesmo em processos públicos que correm na justiça. Para finalizar esse lote de áudios, o Malafaia ainda quis bancar que nunca foi indiciado por lavagem de dinheiro. Olha aí o que ele disse. Rapaz, as minhas considerações finais, como eu fico indignado, como vocês da esquerda constroem uma narrativa mentirosa para incriminar as pessoas. Primeiro, eu não sou investigado nem em Operação Timóteo, nem na Receita por lavagem de dinheiro. Isso foi, na época, jornalistas esquerdopatas que disseram que eu estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. Prova, desafio você e quem quiser provar. Pois bem, eu vou ter que ler alguns trechos do despacho de indiciamento assinado pelo delegado da Polícia Federal, Léo Garrido de Salles Meira, em 15 de dezembro de 2016. O documento tem 13 páginas e determina o indiciamento de dezenas de pessoas. Na lista aparece assim: Silas Lima Malafaia, como incurso nas penas do artigo 1º da Lei 9.613 de 98. Essa lei citada é justamente a que tipifica o crime de lavagem de dinheiro. O artigo 1º, pelo qual Malafaia foi indiciado, diz assim: ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Bom, fica aí o esclarecimento, né? Agora vamos avançar alguns dias. O primeiro episódio do podcast começou a circular na noite do dia 8 de maio. Na manhã seguinte, o pastor postou uma mensagem nas redes sociais dele. Ele dizia que só 4 dias depois, na segunda-feira seguinte, ele ia postar um vídeo desmascarando calúnias e difamações vergonhosas de um portal de esquerda, que apoia Lula e o PT. O PT é o PT! Eu e a Juliana estávamos ao vivo falando do trabalho no ICL Notícias primeira edição na hora em que ele postou a mensagem nas redes sociais. E aí a Juliana até convidou ele para responder ao vivo naquele mesmo dia. Mas eu queria deixar um recado pro Silas Malafaia aqui. A gente tá ao vivo aqui, pastor. O senhor fica à vontade, não precisa esperar até segunda-feira não. Se quiser, o senhor tem o nosso telefone, você tem o meu telefone, o telefone do Igor. O senhor pode chamar, a gente bota o senhor no ar e conversa abertamente sobre tudo que está publicado. Mas o Malafaia não respondeu o convite. Ele realmente deixou para gravar o vídeo que só foi ao ar na noite daquela segunda-feira. O Malafaia costuma postar no canal dele vídeos de até 5 minutos. Mas nesse caso, subiu um de 27 minutos. E olha só o resumo dos argumentos do pastor. Canalha, bandido, bandida, vagabundo, cara. Você é canalha, eu sou um vagabundo, seu canalha. Esse lixo sejam tão canalha quanto eu sou vagabundo. Safado. Não adiantou o Malafaia gastar o francês dele nessa linda seleção de adjetivos. O pastor não conseguiu apontar um único erro nas informações que eu trouxe para você nesse podcast. A partir daí, o Malafaia decidiu ficar na dele e não tocou mais no assunto. Só depois do 4º episódio dessa série que ele recebeu uma defesa pública de algum figurão da extrema-direita. Ela veio do deputado federal Marco Feliciano, pastor evangélico e aliado do Malafaia há muitos anos. O Feliciano tentou emplacar a narrativa de que essa reportagem era um ataque ao povo de Deus. Para isso, foi usado mais uma vez o supertrunfo da perseguição religiosa, bem ao modus operandi do próprio Malafaia. Quando atacam um pastor, não é só um homem que está na mira. É a igreja, é o altar, é a fé, é a liberdade religiosa. Ele meteu essa. Você já sabe disso, mas só para deixar bem claro, esse trabalho aqui é sobre o cidadão Silas Malafaia, sobre os bens dele e sobre a atuação política dele usando a posição como pastor.
Mas vamos fechar essa série com algo mais interessante. Peraí, que antes da gente continuar essa história, eu vou precisar fazer uma pequena pausa e atrapalhar o nosso editor, o Cristiano Botafogo. Na verdade, isso é um convite importante pra você. Se você chegou com a gente até o 5º episódio do podcast, eu imagino que você tenha gostado e queira ouvir novas histórias como essa. O No Alvo é um podcast do ICL Notícias, um veículo 100% independente e que precisa das assinaturas da nossa plataforma de educação e conteúdos. Então eu quero convidar você para se tornar um membro da nossa comunidade e ajudar a financiar as próximas temporadas do No Alvo. Se você fizer a sua assinatura no ICL agora, você vai receber também alguns presentes muito legais e exclusivos. Então já acessa agora icl.com.br/Império Malafaia e garante a sua assinatura. Bom, recado dado, bora voltar para nossa história? Vamos lá. Mas vamos fechar essa série com algo mais interessante. Uma outra história esquisita sobre o Malafaia. Eu tava no meio da apuração para essa série quando uma notificação do portal G1 pipocou na tela do meu celular no dia 27 de novembro de 2024. Ainda era bem cedo, por volta das 8 da manhã, e eu quase engasguei com meu café. A notificação falava mais ou menos assim: E o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, sofreu uma tentativa de assalto ontem à tarde em Olaria, na zona norte do Rio. Talvez você não tenha dado muita atenção a isso, porque o noticiário estava completamente tomado pelo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Mas o pastor Silas Malafaia foi mais uma vítima da violência urbana do Rio de Janeiro. Só tem um vídeo do ocorrido. Ele não tem som e foi gravado por uma câmera de segurança de um bar próximo ao local do crime. Então eu vou descrever para você o que ele mostra nesses poucos segundos em que tudo aconteceu. O Malafaia estava na rua Professor Plínio Bastos, em Olaria, na zona norte do Rio. Ele estava dirigindo uma BMW 530e preta. O sedã de luxo chegou ao Brasil custando a bagatela de R$575 mil. No caso do pastor, o custo foi ainda maior, já que o carro dele é blindado. Segundo os registros que eu obtive, esse é o primeiro carro importado que o Malafaia registrou no próprio nome. De repente, uma SUV fecha a BMW do Malafaia e 4 homens descem correndo. Dá pra ver que alguns deles estão armados. Os assaltantes chegam a tentar abrir a porta do motorista e a do carona, mas não conseguem entrar. Eles não contavam com duas coisas. A primeira era que a BMW do Malafaia era blindada, e a segunda é que ele era seguido de perto por um grupo de seguranças. Num instante, 4 homens descem armados de um Toyota Corolla que estava imediatamente atrás da BMW do Malafaia. Eram 3 PMs e um policial penal. Eles atiram na direção dos criminosos, que fogem de volta para o carro onde eles estavam. No meio desse caos, as pessoas que passavam pela rua saem correndo tentando em puro desespero se esconder. Na reação, um dos assaltantes foi baleado pelos seguranças do Malafaia. Ele conseguiu fugir do local, mas acabou sendo preso horas depois ao ser internado em um hospital. E uns seguranças um pouco preparados saíram do carro de trás ali e pregaram fogo nos bandidos. Olha que delícia, ó. Deixando de lado a empolgação mórbida do Joel da Atena no Brasil Urgente daquele dia, tudo caminhava para ser mais uma cena de violência que infelizmente faz parte do cotidiano do carioca. Isso até a história virar investigação. Os documentos oficiais sobre esse caso relatam uma história completamente diferente do que eu te contei até agora. É uma verdadeira realidade paralela. O registro de ocorrência foi feito na 22ª Delegacia de Polícia. Ela fica na Penha, justamente o bairro onde a igreja do Malafaia está sediada. No documento, o nome do pastor, que é a vítima do assalto, simplesmente desapareceu. Os investigadores do caso contaram informalmente a vários jornalistas que os policiais confessaram ser seguranças do Malafaia ainda na cena do crime. Só que os servidores da segurança pública são proibidos de fazer esse tipo de bico. Então, na delegacia, eles magicamente deixaram de ser seguranças do Malafaia. Na versão que deram oficialmente, os seguranças relataram que estavam na cena do crime apenas por acaso. Assumiram o risco de se envolver em uma troca de tiros e atiraram nos assaltantes não por serem pagos pelo Malafaia para isso, mas sim por algum tipo de compromisso cívico. Os policiais afirmaram que estavam a bordo do Toyota Corolla e sofreram uma tentativa de assalto depois de os ladrões não conseguirem roubar a BMW do pastor. Um dos policiais até se apresentou como o dono do Toyota Corolla onde os 4 seguranças estavam. Só que tem um detalhe que eles não revelaram. Esse Corolla não pertence a nenhum deles. Ele está registrado em nome da Igreja do Malafaia, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
Eu tô passada, chocada. No dia do assalto, o Malafaia mudou o hábito dele e não respondeu às mensagens dos jornalistas como normalmente faz. Um dos criminosos foi baleado, foi pro hospital preso, e aí não teve nenhum ferimento, o pastor Silas Malafaia não quis se manifestar. Eu consegui apurar que um dos policiais envolvidos no tiroteio é dono de uma empresa de segurança, que aliás oferece serviços personalizados para igrejas. Tem várias perguntas em aberto nessa história. Por exemplo, quem paga os seguranças? É a igreja ou é o próprio Malafaia? Resta saber se a corregedoria da PM vai ter interesse em investigar esse caso. Até porque o fato do Silas Malafaia usar policiais como seguranças não é novidade para ninguém. O próprio pastor já falou disso uma série de vezes. Essa aqui foi um culto em janeiro de 2017. No dia anterior, o apóstolo Valdomiro Santiago, dono da Igreja Mundial do Poder de Deus, tinha sofrido um atentado dentro da igreja. O líder evangélico levou uma facada no pescoço durante um culto. É fácil falar dos outros. Quem é ameaçado sou eu, não é você. Por isso que eu ando com policiais. Quando o culto acaba, eles me cercam aqui. Eu não sei. Não, pelo sim, pelo não, o Malafaia fez questão de enfatizar a competência dos seguranças dele quando o assunto é matar. E não vem não, porque vai morrer. Tô falando, não vem não, porque vai morrer. Porque os caras aqui não erram. Não vai sobrar nada. Se tem algum perturbado, tô avisando. Quer morrer? Então tenta. Só gente da pesada, especialista no que faz, sabe? Eu até tentei procurar o Malafaia para ter um posicionamento do pastor sobre esse episódio do assalto, mas eu não consegui, porque depois dessa enxurrada de áudios ele simplesmente me bloqueou no WhatsApp. Ih, rapaz. Essa foi a primeira temporada do podcast investigativo No Alvo, um original do ICL. A gente vai ficar de olho para acompanhar os próximos passos do Império Malafaia, para saber se as autoridades vão dar sequência às várias histórias mal explicadas que você ouviu ao longo dessa série sobre um dos pastores mais influentes do Brasil. Você que chegou até aqui, ativa as notificações e fica de olho. Quando você menos esperar, a gente vai aparecer com novidades. Até a próxima. Império Malafaia é uma produção do ICL Notícias. O podcast tem roteiro, pesquisa e apresentação feitos por mim, Igor Melo. A reportagem foi feita por mim e pela Juliana Dalpiva. A trilha original é da Estela Nesrini e do Amon Medrado. A edição de áudio é do Cristiano Botafogo. A captação de áudio e imagens é do Caio Salles. O design é da Paula Vilar e do João Brise. A gerência de produção é da Renata Neto. A direção de gravação é da Camila Mercatelli e da Juliana Dalpiva. Esse podcast foi gravado no Estúdio Rastro, com a supervisão de gravação do Dani Di. A coordenação do podcast é da Juliana Dalpiva. Agradecimentos a Maurício Arruda e Giacomo Degani. Esse episódio usou áudios do canal Cortes do Galvão Bueno no TikTok, do ICL Notícias Primeira Edição do ICL, do canal de Silas Malafaia no YouTube, do perfil de Marco Feliciano no X, do RJTV da TV Globo, do Brasil Urgente da Band e do canal da Advec no YouTube. Que afronta!